Para mim, aquilo não é pênalti. Só se marca aquele lance aqui no Brasil. O Ceará sai de Goiânia lamentando a derrota nos últimos minutos da partida contra o Vila Nova. O Ceará que vinha de 6 jogos de vencibilidade na temporada e nessa sequência com alto aproveitamento, eram 4 vitórias e 2 empates, contra um Vila Nova que há 5 jogos não vencia na atual temporada, mudança de técnico, 2 derrotas vexatórias nas finais da Copa Verde para o Paysandu e os empates em sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, o resultado era muito importante para a equipe goiana, que foi conquistada nos acréscimos, nos minutos finais, cercado o pênalti de muita polêmica. Já deixei a minha opinião, para mim aquilo não é pênalti. Só se marca aquilo aqui no Brasil, que é absolutamente lamentável. Mas a gente vai falar muito sobre esse 3-2 movimentado lá em Goiânia. Mas antes, deixa eu agradecer a todo mundo que está chegando aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações, curtir se você aprova aqui o conteúdo que a gente está sempre produzindo para o YouTube, e comenta, o espaço está aqui aberto para você também. Muito obrigado a todo mundo que está fazendo parte dessa comunidade. Somos quase 11 mil, falando 8 mil nada, passamos quase 11 mil inscritos aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, será nesse vídeo que a gente vai chegar aos 11K? Eu espero que sim. Foi um jogo em que, de novo, o Ceará mostrou a sua principal faceta. Esse time do técnico Wagner Mancini, eu já falei reiteradas vezes, estou sendo até repetitivo, é um time de disputa, é um time que não desiste, é um time que batalha, é um time que ganha o torcedor, muito por essa característica, né? De ser um time aguerrido, de ser um time que sabe das suas limitações, mas que é um time que não desiste. E foi isso que aconteceu nesse jogo contra o Vila Nova. Acho que o Ceará merecia, e aí não é um comentário bairrista, é uma visão, pelo menos minha, muito... esse é o exercício que eu faço. Muito neutra do que eu vi no jogo de hoje entre Vila e Ceará. O Ceará poderia ter saído, se não com uma vitória, mas o Ceará não jogou para perder. Pelo menos o empate, o Ceará poderia ter saído desse jogo contra a equipe goiana, pelo menos com um pontinho na bagagem. O Ceará que poderia, com a vitória, dependendo dos outros resultados, e com a vitória por mais de 1 gol de diferença, né, marcando 2 gols, porque tá muito equilibrado essa Série B, era um critério de desempate, o Ceará poderia ter assumido momentaneamente a liderança da competição. Mas o importante também é não perder o G4 de vista. O Ceará estava fora do G4, fica com essa derrota fora das 4 primeiras colocações, mas não perde esse grupo de vista, e é sempre importante pontuando, porque é uma competição de regularidade. 38 rodadas é uma competição de regularidade. E essa é a regra, não é a exceção. A exceção é de um time dar uma arrancada e conseguir subir. Você não trabalha com a exceção, você trabalha com a regra. Eu estou falando isso em relação ao principal objetivo do clube na temporada, que é subir, que é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vila saiu muito cedo na frente, aos 7 minutos, faz 1-0, uma bela jogada ali pelo lado direito. Eu acho que o Ceará teve problemas naquele setor, tanto é que o técnico Wagner Mancini muda, tira o Matheus Bahia, que hoje não se ouve bem. O Ceará faz um primeiro tempo em que não era um primor de primeiro tempo, no segundo tempo foi muito melhor a produção ofensiva do time, poderia ter virado o jogo para 2-1, mas no primeiro tempo, ainda na reta final, Juan Quinteiro, aquele mesmo jogador do Fortaleza, zagueiro, passagem também pelo Vasco da Gama, tá no Vila Nova agora, para quem não sabia, que não estava ligando o nome à pessoa, é o mesmo jogador. Ele esqueceu que no Brasil tem VAR. Comete uma falta boba, besta, puxa Eric Puga, empurra, enfim, agarra Eric Puga, a arbitragem com o auxílio do VAR, vai lá e assinala pênalti para o Ceará. Isso era a reta final de primeiro tempo, quando tudo levava a crer que o Vila Nova levava para o intervalo uma vantagem mínima. O Ceará empata com uma cobrança muito segura do Rai Ramos, assume a bronca, vai lá e empata o jogo. No segundo tempo, é o segundo tempo que o Ceará merecia uma melhor sorte. O segundo tempo do Ceará foi muito melhor. Muito melhor do que o Vila, assim. Grande parte do jogo, o Vila no primeiro tempo foi melhor do que o Ceará, mas no segundo tempo o Ceará equilibrou, e quando o Ceará foi melhor do que o Vila, foi muito melhor do que o Vila em relação ao próprio Ceará numa primeira etapa. Não sei se vocês entenderam essa comparação. A superioridade do Ceará foi maior no segundo tempo do que a do Vila no primeiro tempo.
E no segundo tempo, o Ceará meteu uma bola na trave, já estava 1-1, né, com o gol do Rai Ramos, com o Barcelô, cabeceio, e a bola vai caprichosamente na trave, ali seria 2-1 para a equipe do Ceará, só que é o Ceará que toma um gol. Depois do Júnior Todinho perder um gol inacreditável, o goleiro que hoje substituiu o Richard, o Bruno Ferreira, acaba falhando. Eu não sei se você tem essa visão, que é frango. Eu acho que é uma falha, porque a bola é difícil, a bola quica antes do Bruno. Não estou falando que a bola não seja defensável. Era uma bola defensável, até porque eu estou considerando uma falha do goleiro do Ceará, mas eu não sei se era um frango, sabe aquele frango característico? Não vejo dessa maneira. Mas o Bruno erra, a bola quica antes dele, 2-1 para a equipe do Vila Nova. O Ceará não se deixa por abater, vai para buscar o empate e consegue com o Eric Pulga no lance menos provável possível, né? Um cabeceio do Eric Pulga, cruzamento do Saulo que já havia entrado na partida, o Wagner Mancini colocou o Saulo, colocou também o Barcelô, o João Vitor, o Paulo Vitor pelo lado esquerdo, ele fez de uma vez só essas 3 mudanças e as mudanças surtiram efeito, porque Saulo quase faz um gol de cabeça, antecipando-se ao goleiro do Vila Nova, e de cabeça, um jogador que tem 1,70 m e poucos, o Eric Pulga empata o jogo, ele nem precisa subir, ele meio que desloca o goleiro, que ainda tenta defender, um lance que gerou uma certa polêmica, o Vila Nova reclamou demais, mas a bola entrou, não balançou a rede, mas entrou, ultrapassou a linha do gol. E ali o Ceará estava muito mais perto do terceiro do gol do que a equipe do Vila Nova. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o lance crucial, que para mim é o lance mais polêmico. Na minha visão, não houve pênalti, mas marca-se esse tipo de lance aqui no futebol brasileiro. Deixa eu falar que nós estamos nesse mês de junho com Copa América, Eurocopa, Campeonato Brasileiro das diversas séries e, claro, você tem que profetizar na Bet do Brasil, na Bet Nacional, que tem vantagens e diferenciais que só a Bet Nacional pode te oferecer. Saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campinho interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades, seja futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. Bet Nacional, a Bet do Vini Júnior, a Bet do Brasil, mas jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Eis que a gente estava se aproximando já do final do jogo, com 2-2, ali o placar refletia, embora o Ceará mais perto do terceiro do que o Vila Nova, o Ceará pressionava, teve uma blitz do Ceará, quase marcava o terceiro gol, mas há um lance crucial. Lançamento para Apodi, aquele, ex-Ceará também, de tantos outros times. Ele disputa com o PV lá em cima, que, gente, ali não dá para dizer que assumiu o risco, não dá para dizer que estava com o braço... Cara, não, ele sobe, é uma dividida em cima, você não consegue subir para cabecear com os braços colados ao seu corpo, você precisa de fazer esse movimento para fazer o impulso, há uma disputa e a bola toca no braço do PV, do Paulo Vitor, a arbitragem com o auxílio do VAR, o VAR chama, quando o VAR chama no Brasil, é 90% que o VAR árbitro de vídeo, a tendência é que ele marque. Que ele vai lá e meio que não quer desmoralizar, a impressão que eu tenho é essa. E aí marca pênalti, o Vila Nova na reta final do jogo faz o 3-2, quebrando essa sequência boa de vitórias e de bons resultados do Ceará, e o Vila volta a vencer na temporada. É um resultado muito amargo para o Ceará, porque, repito, a produção do time em campo não merecia essa derrota. De qualquer maneira, acho que fica, e aqui não é para tentar diminuir o impacto, não é para confortar o torcedor do Ceará de forma nenhuma, mas pelo menos fica de novo uma ideia ali muito bem clara de que esse time é um time que luta, é um time que não desiste e é um time que começa a ganhar uma cara de Série B. O Ceará tem um time hoje que, com todas as limitações que a gente já conhece, que todo mundo reconhece também, que o Ceará tem limitações quantitativas e qualitativas, mas se uma coisa que esse time tem muito como um DNA, é um time de intensidade, um time de batalha, um time que não se entrega. E o jogo de hoje foi muito em função disso. Houve uma falha individual do Bruno, houve, para mim, um erro de arbitragem que determinaram a derrota do Ceará. Mas o jogo em si, a performance do Ceará não foi ruim. Isso, de alguma maneira, serve de
de otimismo, né, para que o Ceará não perca, repito, o bloco dos 4 primeiros de vista. Isso é o mais importante. Não seria hoje assumir a liderança momentânea da Série B que iria fazer o Ceará já ter o acesso garantido à Série A do Campeonato Brasileiro. É tentar ficar ali sempre perto ou dentro do G4 para, ao fim dessas 38 rodadas, o que é mais importante, a posição lá da 38ª, o Ceará terminar a competição entre os 4 primeiros e voltar à elite do futebol brasileiro. Mas quero saber a sua opinião também, você que chegou até aqui no vídeo, meu muito obrigado, valeu demais pela audiência, por ter ficado até agora. Se você curtiu, deixa o joinha, comenta, o espaço está aqui, o que é que você acha, o que é que você projeta. O Ceará tem mais um compromisso fora de casa na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e quase que uma obrigação de voltar a vencer, porque isso é Série B. Esse é o equilíbrio que sugere a competição, e competição de pontos corridos pede regularidade também. A gente se encontra e será em breve.